salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, seja bem-vindo e que Deus abençoe sua vida e todo esse caminho que nós estamos fazendo de busca, de aprofundamento daquilo que nos diz a nossa igreja, a nossa fé. Quanta riqueza, né, para ser descoberta, para ser absorvida por nós e traduzida isso, obviamente, no nosso cotidiano. No ensino anterior, nós falamos sobre a maneira como a igreja, dentro especialmente do catecismo, situa a questão das pessoas homossexuais, diferenciando já de cara a dimensão da homossexualidade em si, né, da condição dos atos de homossexualidade, por isso que a igreja não coloca esse tema dentro do item ofensas à castidade, né? E falamos sobre alguns elementos que já são colocados nos dois parágrafos que tratam dessa temática. Por exemplo, que a pessoa homossexual, ela merece, por exemplo, o nosso respeito, né? A nossa consideração, porque é pessoa, para além da sua orientação, da sua condição. Falamos sobre a questão de que a homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e culturas, de que sua origem ainda permanece, sua origem psíquica, pelo menos, permanece ainda inexplicada, e que um grande número de pessoas apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas, e falamos diretamente sobre o significado desse termo dentro do catecismo, certo? Vamos dar continuidade, mas antes disso, mais uma vez, pedindo a graça de Deus e o seu auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, submetendo a Ti todas as áreas do nosso ser, de maneira especial, nossa dimensão psíquica, intelectiva, mas também colocando diante de Ti, Jesus, nossos sentimentos, emoções, nossas preocupações. Pedimos, reina sobre nós, e lançamos em Tuas mãos tudo aquilo que nos preocupa, nos desaquieta, nos aflige. Com confiança, Senhor, nós Te entregamos. Pedimos, nos dê a graça de mais uma vez compreender aquilo que nos ensina a igreja, compreender de maneira adequada, sóbria, profunda, equilibrada. Para isso precisamos da Tua graça. Sempre, sempre iremos precisar e pedi-la. Ajuda-nos, Senhor, e tende misericórdia de nós. Virgem Maria, também nós nos confiamos a Ti, como filhos que somos. Estende sobre nós Teu olhar terno e materno e ajuda-nos cada vez mais a crescer em graça e em conhecimento, como Jesus cresceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos dar continuidade, então, ao tema da homossexualidade, e reforço aquilo que eu disse no início. O catecismo não usa mais termo como homossexualismo por causa da conotação que esse termo tem, de uma alusão à patologia ou a uma doença, né? Então, pessoa homossexual, orientação homossexual, homossexualidade, condição homossexual, mas nunca homossexualismo. Dissemos, como eu recordei agora há pouco, que um número não negligenciável, ou seja, um grande número de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas, e o catecismo continua dizendo que esta inclinação, né, tendência, inclinação, talvez, volto a dizer, sejam termos que a psicologia, por exemplo, não utiliza mais, mas citando literalmente o que está no catecismo. Esta inclinação constitui, diz o catecismo, para a maioria desses homens e mulheres, uma provação
Com isso, o catecismo já está dizendo, de maneira clara, indiscutível, que se constitui uma provação, significa dizer que a condição homossexual, em muitos homens e mulheres, não é algo escolhido. A pessoa ela sente atração, o homem sente atração por pessoa do mesmo sexo, a mulher sente atração ou afetiva, ou sexual, ou genital, por pessoa do mesmo sexo, não de maneira deliberada, não porque quer, não porque está ao seu arbítrio, sentir ou não sentir, desejar ou não desejar. Ao contrário, o catecismo diz que para muitos isso é uma provação. Se é uma provação, isso é naturalmente também um sofrimento para muitos, principalmente se são cristãs, se desejam viver fielmente segundo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, né? Segundo uma moral sexual, um princípio ético cristão coerente com a sua condição de fé. Para muitos isso constitui uma provação. E devem ser, e aqui talvez que de maneira mais explícita, pelo menos no catecismo, mas isso é reiterado também em outros textos do magistério da igreja, as pessoas homossexuais devem ser acolhidas com respeito, ao qual eu me referi lá no ensino anterior, né? Respeito nos gestos e nas palavras com essas pessoas, devem ser acolhidas com compaixão e com delicadeza. Ou seja, por causa de sua condição, não as tratarmos com dureza, com aspereza, com ignorância, com brutalidade, como a gente costuma dizer no popular. Essas pessoas merecem ser acolhidas, portanto, acolhimento, com respeito, compaixão, sim, porque se trata para muitos de uma provação, de um sofrimento, eu preciso ter compaixão com a pessoa e de maneira delicada, no sentido de ter fineza no trato com essas pessoas, não ser grosseira com essas pessoas, porque são pessoas, são seres humanos, são filhos de Deus e, portanto, precisam ser acolhidas. Talvez essa seja uma dimensão que já está presente no Catecismo da Igreja, que tem sido muito mencionada, muito insistida dentro do pontificado do Papa Francisco, acolhimento, né? As pessoas homossexuais também precisam ser acolhidas. A pessoa precisa ser acolhida pela Igreja. Ela precisa ser acolhida dentro do âmbito da fé, da comunidade de fé. Ela precisa aproximar-se de Deus. Ela precisa ser ajudada espiritualmente, né? Emocionalmente, enfim. Nunca desprezá-la, nunca afastá-la e dizer, aqui não é o seu lugar, a igreja não é o teu lugar. A comunidade paroquial não é o teu lugar, o movimento, as novas comunidades, o grupo de oração, enfim. Pelo contrário, acolhimento. Acolhimento. E é preciso dizer que esse acolhimento muitas vezes se faz mais mediante gestos do que palavras. Mas também mediante palavras. E esse acolhimento também se manifesta na maneira como nós nos dirigimos às pessoas homossexuais, como nós abordamos temáticas como essa dentro do âmbito da catequese, da formação, dentro de cursos, entende? Passa por aí esse acolhimento respeitoso, cheio de compaixão e delicadeza para com esses irmãos e essas irmãs. O catecismo diz ainda, estas pessoas, veja de novo a dimensão da pessoalidade, do valor que elas têm. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, são chamadas a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Agora o catecismo utiliza o termo condição. Veja, são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida.
Muitas delas experimentam a condição homossexual como uma provação, como um sofrimento, como algo que, inclusive, não gostaria de sentir, de experimentar aquilo. Mas elas são chamadas a realizar a vontade de Deus. Por isso que elas precisam ser acolhidas e integradas, inclusive, dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. Porque se nós não fizermos isso, como é que nós vamos ajudá-las a realizar a vontade de Deus em sua vida? Como é que nós vamos ajudá-las a viver essa dimensão unindo-a ao sacrifício do Senhor, unindo a cruz do Senhor? Se para muitos constitui uma provação e um sofrimento, de fato precisa da nossa ajuda, né? Do nosso acompanhamento, precisa da nossa presença junto com essas pessoas. Então, perceba que a perspectiva da igreja acerca das pessoas homossexuais, ela é completamente diferente daquilo que muitos dizem por aí. Ah, a igreja é homofóbica, a igreja discrimina, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Possa ser que a maneira como nós agimos na lida com esses irmãos, na pastoral e, volto a dizer, no ensino, na catequese e tudo, talvez alguns caiam realmente em posturas assim. Mas é preciso que se diga por uma questão de justiça, inclusive, que esse não é o ensinamento oficial da igreja. Não é. A igreja não fomenta no seu ensinamento oficial, não fomenta atitudes homofóbicas, discriminatórias das pessoas homossexuais. Ao contrário, né? Diz que nós devemos acolhê-las com respeito, compaixão, delicadeza e que elas, inclusive, assim como o heterossexual, essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus e a unirem-se ao sacrifício do Senhor diante de possíveis dificuldades que possam encontrar por causa de sua condição. Aí também o catecismo cita um elemento importante, que talvez também a gente esqueça disso. Seja quando nós acompanhamos pessoas que vivem essa condição, seja talvez você que me assiste agora, também possa ser que você viva essa condição, como homem ou como mulher, condição homossexual. A igreja diz, as pessoas, de novo a terminologia, né? As pessoas homossexuais são chamadas também à castidade. Um heterossexual não é chamado a viver a castidade. E o que é a castidade? A integração da sexualidade na pessoa. Não é uma coisa à parte da pessoa. Integra, faz parte, engloba. Uma pessoa homossexual também ela é chamada a fazer esse mesmo movimento. Volto a dizer, não entenda a castidade somente a abstinência sexual propriamente dita, a continência sexual, mas algo muito mais amplo. A continência sexual estaria dentro também da castidade, mas não é toda a dimensão da castidade. As pessoas homossexuais são chamadas a viver a castidade. Agora me permita nesse ponto dizer por que nós devemos também ter dentro, principalmente se você é líder, se você exerce uma função dentro da igreja, seja ela qual for, como leigo, como ministro ordenado, como consagrado, enfim, como catequista, seja o que for, nós precisamos entender também um elemento muito importante dentro desse item. As pessoas homossexuais são chamadas a viver a castidade. Dentro da perspectiva da castidade são chamadas também, isso aqui é a visão da igreja, né? Dentro da vivência da castidade são chamadas, como um heterossexual, são chamadas também a viver a continência sexual. Ou seja, a não praticarem sexo fora do matrimônio, até porque, como eu vou dizer depois, a igreja ela não entende como algo legítimo do ponto de vista da doutrina, da Sagrada Escritura, da tradição, as uniões homossexuais, que é outra questão também muito delicada, muito espinhosa, muito complexa. Mas por que eu destaco esse elemento? Eu imagino, dentro da minha reflexão, isso aqui até hoje eu não li nenhum autor que fizesse referência a isso, mas isso aqui é um elemento de reflexão minha, e eu tenho quase certeza de que isso procede realmente, né?
que é dentro da vivência da castidade, é provável, eu não vou afirmar né, mas provavelmente a vivência da castidade enquanto continência sexual dentro de uma condição homossexual talvez seja mais exigente ainda do que para uma pessoa heterossexual. E eu vou explicar as razões dessa afirmação. Volto a dizer, não estou dizendo de cara que é mais difícil, provavelmente. Sabe por quê? Até hoje também, e devo dizer também com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de arrogância ou de soberba, eu leio muito sobre esse tema, pesquiso muito, isso há anos, né? Sobre essa temática para compreender também, inclusive para ajudar outras pessoas dentro da prática pastoral. Eu não encontrei até hoje, por exemplo, autor que diga que a atração sexual de uma pessoa homossexual é maior do que de uma heterossexual. Até hoje eu não encontrei. Se existe, né, possa ser que existe, mas até hoje eu não encontrei dentro das minhas pesquisas, das minhas consultas e tudo mais. Talvez não exista realmente essa diferenciação, né? Uma pessoa homossexual sentiria também atração sexual como um heterossexual sente pela pessoa do sexo oposto. Mas por que eu digo que provavelmente a vivência da castidade para uma pessoa homossexual seja mais exigente ainda do que para um heterossexual? Porque no caso da Igreja Católica, da doutrina católica, um casal heterossexual, por exemplo, ele é chamado a viver a castidade, a sobriedade dentro do seu relacionamento, o respeito ao outro, não praticar o ato sexual no namoro, por exemplo, fora do matrimônio, no namoro, no noivado. Porém, um heterossexual, dentro da ótica cristã, ele pode relacionar-se com outra pessoa, por exemplo, no âmbito do namoro, da troca de afetos, de, por exemplo, beijos, abraços, carinhos, manifestações de toques no outro, guardado os respectivos limites, obviamente, quanto a isso, né? Mas um jovem ou uma pessoa adulta, seja que for independentemente da faixa etária, que se relacione de maneira heterossexual, o fato, por exemplo, de um namoro equilibrado, sóbrio, digamos assim, sadio, isso ajuda e muito a você ordenar o elemento do apetite sexual propriamente dito, porque você tem aquela relação. Você tem outros elementos que lhe dão um pouco mais de condição para que você supere o instinto sexual, porque você respeita o outro, porque você ama o outro, porque você não vê somente o corpo dela, mas você quer um compromisso maior e você identifica outros elementos, outras características que lhe atraem, que lhe fazem bem, para além do instinto sexual. No caso de uma pessoa homossexual, pelo menos dentro da ótica cristã, se eu tiver equivocado, né, eu peço perdão por esse equívoco, mas eu tenho quase certeza que não há dentro da ética cristã, da moral sexual cristã, nem mesmo a possibilidade de que pessoas homossexuais se relacionem no âmbito do namoro. Então, por isso que eu digo que provavelmente elas são chamadas à castidade, mas é provável que a vivência desse chamado seja mais exigente do que de uma pessoa para uma pessoa heterossexual por esse fator. O homossexual ele estaria não só para viver a castidade na condição homossexual, ele estaria sendo chamado não somente a privar-se dos atos homossexuais, como também ele estaria chamado a privar-se, inclusive, dos atos de qualquer tipo de relação afetiva, de namoro, de envolvimento afetivo com outra pessoa do mesmo sexo. E é fácil deduzir isso porque no magistério da igreja ele não encontra afirmação explícita que diga isso, mas é fácil deduzir pelo fato de que o namoro, para a revelação cristã, o namoro é sempre um período preparatório em vista do casamento.
Se a igreja não respalda casamentos de pessoas homossexuais, entre pessoas homossexuais, naturalmente a igreja também não vê sentido de que pessoas homossexuais namorem. Entende? Então, é uma dedução a partir de um princípio que é claro. A igreja não, com base nas escrituras, na tradição, a igreja não respalda uniões entre pessoas do mesmo sexo, embora respeitem essas pessoas que vivem essa condição e tudo mais, esses elementos que eu já citei agora há pouco. Se a igreja não respalda casamento de pessoas do mesmo sexo, naturalmente ela não respalda namoro entre pessoas do mesmo sexo, já que o namoro seria uma fase preparatória para o casamento. Se não respalda namoro entre pessoas do mesmo sexo, aí aqui eu volto a dizer, eu considero que a vivência da castidade por uma pessoa com orientação homossexual, nesse ponto exige mais. Porque para um heterossexual, tudo bem, ela deve também se abster da relação sexual antes do casamento. Mas ela pode namorar, ela pode beijar, ela pode ter trocas de carinho, de afeto, de manifestações de carinho, de afeto com a pessoa do sexo diferente. No caso do homossexual, não. Aqui, o que é que eu percebo então? Eu vejo que é aqui onde se percebe cada vez mais a necessidade de ajudarmos essas pessoas que são cristãs, que vivem essa condição, a viverem realmente conforme a sua fé, conforme aquilo que a igreja aponta como elemento necessário para ela se realizar como pessoa cristamente falando, entendeu? Nós precisamos ajudar, porque realmente, se não é fácil viver a castidade dentro da cultura em que nós estamos, para uma pessoa heterossexual, me permita dizer que muito mais exigente e desafiador é para uma pessoa homossexual, por causa desses fatores que acabei de dizer. Então, realmente, as pessoas homossexuais, cristãs, católicas, elas precisam realmente ser ajudadas, precisam do nosso apoio, para que elas vivam sua vocação de filhos de Deus e de chamamento à santidade e à castidade, como a igreja aponta. Se não tiver essa ajuda da igreja, inclusive das pessoas heterossexuais e tudo, realmente é muito difícil elas realizarem sua vocação conforme aponta a revelação cristã, conforme aponta a doutrina católica, especialmente. Certo? Então, como eu disse agora há pouco, essa visão da igreja acerca da pessoa homossexual deixa claro que para a igreja não há sinais de discriminação ou de desprezo a esses irmãos, a essas irmãs. Né? Agora, é provável que quando alguns dizem que a igreja, acusam a igreja de que a igreja é homofóbica, é provável que seja principalmente pelo fato da posição da igreja em relação basicamente a duas coisas: aos atos homossexuais e às uniões de pessoas do mesmo sexo, inclusive no âmbito civil. Então, por um lado a igreja diz, são pessoas, merecem o nosso respeito, acolhimento, nossa compaixão, serem tratadas com delicadeza por todos. Um número muito grande experimenta essa condição e para elas é uma provação, mas por outro lado a igreja diz, e talvez, volto a dizer, talvez por isso alguns classifiquem a igreja como sendo homofóbico, mas não é o caso, pelo fato de que a igreja ela não respalda os atos homossexuais e, consequentemente, as uniões, inclusive civis, né, de pessoas do mesmo sexo. Né? No mesmo número que eu citei do Catecismo 2357, lá está dito o seguinte: os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados e não podem de modo algum ser aprovados. Então aqui já acontece aqui uma distinção. Uma coisa é o valor da pessoa e a sua condição homossexual, que em si mesma não é pecado, não é pecaminosa, não é boa nem má. Assim como a condição heterossexual não é boa nem má em si mesma. Mas quando a igreja se volta para os atos,
Veja, não está falando mais agora da condição homossexual, mas dos atos de homossexualidade, a igreja os classifica como intrinsecamente desordenados. Mas o que é isso? Uma coisa intrínseca é algo que não depende de outro elemento para não ser adequado. Entende? Então, mesmo que diga assim, mas os atos de homossexualidade seriam desordenados se fossem feitos nessa perspectiva aqui, dentro desse contexto, tal. Já nesses, não. Isso aqui seria uma diferença. Mas quando a igreja classifica como intrinsecamente desordenados, a igreja está dizendo que qualquer que seja a razão, qualquer que seja o âmbito em que aconteça relações entre pessoas do mesmo sexo, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, eles são por si mesmos desordenados. Alguns consideram esse termo muito agressivo por parte do magistério. Alguns teólogos, inclusive, quiseram explicar em que consistia essa desordem, né? Inclusive tem um bispo que explica um bispo teólogo que diz que quando a igreja utilizou esse termo desordenado, a igreja não quis ser agressiva nem desrespeitosa com as pessoas homossexuais, mas apenas dizer que estava fora da ordem normal, da norma comum que seriam os atos sexuais entre pessoas de sexo diferente, entre homem e mulher. Então não podem ser aprovados porque a igreja os considera assim, em si mesmo desordenados. Não precisa de outro fator para dizer que não estão conforme a norma. Em si mesmo eles são desordenados. Volto a dizer, são termos usados pelo magistério, alguns teólogos, inclusive da moral, consideram termos pesados, né, agressivos e tudo. São visões que a gente precisa, obviamente, escutar e ponderar, mas principalmente entendendo que quando a igreja se manifesta e se posiciona estabelecendo um julgamento moral acerca dos atos homossexuais, a igreja faz com base tanto nas Sagradas Escrituras como no magistério. Não é uma opinião pessoal da igreja, ela faz com base também nessas duas fontes, né? Na Sagrada Escritura e na tradição também, naquilo que a igreja vivenciou desde o início. Por que os atos de homossexualidade, a prática homossexual propriamente dita, não é acolhida, respaldada pela igreja? O catecismo menciona pelo menos 4 razões. Né? São contrários àquilo que o catecismo chama de, a teologia, a filosofia chama de lei natural. Primeira razão. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Segunda razão. Terceiro, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. E quarto, não podem ser equiparados ao matrimônio entre homem e mulher. Aqui, só nesses 4 pontos existem discussões infinitas sobre isso. Então, eu preciso dizer isso para que você que me assiste agora e que assiste esse ensino entenda quão profunda e complexa é a coisa, o debate, o assunto nessa dimensão. Por exemplo, o catecismo diz: as relações homossexuais, as relações genitais homossexuais são contrárias à lei natural. Existem discussões, inclusive reflexões recentes da Comissão Teológica Internacional sobre esse conceito de lei natural. Volto a dizer, isso aqui é o ensinamento da igreja, nós devemos respeito e diria obediência também naquilo que a igreja ensina, mas partindo para uma reflexão também, que inclusive é permitido dentro do próprio ambiente eclesial. Alguns dizem, inclusive teólogos da moral, dizem, por exemplo, que o conceito de lei natural, o que se entende por lei natural? Alguns dizem, inclusive, assim, para uma pessoa com orientação homossexual, o natural para essa pessoa seria relacionar-se com pessoas do mesmo sexo. Enquanto que o natural para um heterossexual seria relacionar-se com pessoas de sexo oposto.
Então, entraria aí também o que se entende por lei natural. Volto a dizer, são questões de discussões infinitas. Volto a dizer, a igreja diz por que razão não podem ser admitidos os atos de homossexualidade, e essa é uma das razões. Isso aqui é um ensinamento oficial do magistério. Mas, para além do magistério, para além do ensinamento oficial, existem discussões aos montes acerca desse princípio. Segundo, os atos de homossexualidade fecham o ato sexual ao dom da vida. Isso não é difícil de entender. Uma relação homogenital não gera filhos, não é fecunda propriamente dita, né? Que seria, inclusive, dentro da ótica cristã, uma das finalidades do ato sexual. Isso aqui também é a afirmação oficial da igreja, do magistério, dentro do catecismo. Outros também, existem pessoas, inclusive teólogos da moral, que discordam dessa opinião, dizendo que o ato sexual não seria... A igreja também enfoca a dimensão unitiva do ato sexual e não somente procriativa. Então, porque não procria, porque não é fecundo, isso por si só não teria razão para a igreja desprezar o ato sexual porque não gera vida, já que existiria também sua finalidade unitiva. Certo? Também são discussões em torno dessa afirmação. Terceira razão, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. De fato, do ponto de vista físico, genital, realmente, eu acho que também não é difícil de entender isso. Não há uma complementaridade. Dentro do aspecto homem e mulher, até do ponto de vista físico, genital, existe complementaridade entre homem e mulher também nessa dimensão. Algo que, de fato, objetivamente falando, não acontece dentro de uma relação homoafetiva. Só que também dentro desse conceito, alguns levantam a questão. Essa complementaridade, ela só existe no âmbito físico ou poderia existir em outra dimensão? Né? A complementaridade afetiva só existiria realmente entre homem e mulher? Não seria possível existir entre pessoas do mesmo sexo? Também são discussões para além do magistério, certo? E quarto elemento, não podem ser equiparados ao matrimônio entre homem e mulher. Isso aqui é um elemento bem presente, inclusive no magistério da igreja, né? Inclusive, eu entendo que muitos pretendem estabelecer relações estáveis, pessoas homossexuais, católicas ou não, cristãs ou não, que pretendem estabelecer relações, digamos assim, afetivas, sexuais com uma pessoa do mesmo sexo, de maneira que caracterize uma família, um matrimônio, mas de fato, e isso é muito reiterado dentro da igreja, nunca, por mais que a gente respeite essas posições, essas escolhas que alguns fazem de constituir família, de se unir em matrimônio civil com outra pessoa do mesmo sexo, mas dentro da revelação cristã, dentro da ótica cristã, jamais esse tipo de relação se equiparará, se igualará ao valor que tem o matrimônio entre homem e mulher, onde há realmente complementaridade afetiva, física, sexual, e tem um aspecto unitivo, e é um ambiente, a própria história, de certa maneira, também comprova isso, o ambiente mais comum de se desenvolver um ser humano é a complementaridade entre homem e mulher e tudo mais. Então, volto a dizer, uma coisa é o respeito pelas pessoas e até por pessoas que escolhem formar família, constituir matrimônio civil. Mas é preciso que se respeite também a visão da igreja nesse ponto, ao dizer não podem ser equiparados ao matrimônio entre homem e mulher. E nem para a igreja é adequado utilizar esse termo matrimônio, porque esse termo seria realmente exclusivo da realidade heterossexual. Homem e mulher que se unem em matrimônio. Se fale de outros termos, né, para a igreja, que eu estou falando para a visão da igreja, se fale de união entre pessoas do mesmo sexo, né, relação entre pessoas do mesmo sexo, mas matrimônio, isso aqui inclusive é quase como que uma ofensa para a igreja quando se utiliza esse termo associando a união entre pessoas do mesmo sexo. Entendam de novo, uma coisa é o respeito pela pessoa e pelas escolhas, outra coisa também é resguardar alguns dos valores que são essenciais para a revelação cristã, certo?
Já partindo para a conclusão, nesse ponto, para a igreja, a igreja não respalda, por essas razões que eu já citei e tantas outras que não é possível mencionar aqui, a igreja não respalda, respeita a pessoa homossexual, diz que precisa ser acolhida, ajudada, é chamada a viver a castidade, a fazer a vontade de Deus, mas a igreja não respalda até hoje, dentro do seu magistério, a questão do casamento homossexual, né? A igreja mostra o caminho da castidade, consequentemente da continência, tanto genital, sexual, como também dos relacionamentos de namoro, como eu disse agora há pouco. Então a igreja não respalda a categoria de casamento homossexual. Se não respalda a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, dentro da ampla discussão de adoção por parte de pessoas homossexuais, casais homoafetivos, a igreja também entende que não seria adequado, e existem razões para que a igreja apresente em relação a isso, porque se não aquele movimento, se não respalda casamento, não respalda namoro. Se não respalda casamento, não respalda também a adoção, porque os filhos, para a visão cristã, o ambiente natural e propício para um filho se desenvolver seria dentro de uma relação homem e mulher. Volto a dizer, é um tema complexo, existem opiniões divergentes, tanto dentro como fora da Igreja Católica, mas eu estou apresentando a visão do magistério quanto a isso, tá? E, finalmente, dentro inclusive do magistério recente do Papa Francisco, nós temos a questão que foi muito discutida de maneira até acalorada mais recentemente, a partir do recente documento publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, que é a Fiducia Supplicans, sobre a questão do sentido pastoral das bênçãos. Porque esse documento foi recentemente publicado, né? 2003, dezembro do ano passado. E em 2021, me parece, ou foi em 2022, o próprio Dicastério para a Doutrina da Fé tinha dito que não seria lícito abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo. Depois alguns disseram, a igreja voltou atrás em tão pouco tempo, a igreja se contradisse, né, na sua afirmação, porque, primeiro que tudo, muitos discutem e criticam documentos sem nunca os ter lido, o que é um equívoco de base que não vale somente para cristãos católicos, vale para qualquer pessoa de bom senso. Como é que eu vou criticar uma coisa, uma opinião, se eu sequer tive acesso à fonte? Seja um livro, seja um documento, seja um dossiê, seja o que for. Eu preciso ler com calma, não já também me autodefendendo ou me armando frente à opinião do outro, se for divergente da minha, mas ler com calma, com tranquilidade, entendendo o que está sendo dito no texto. Então, primeiro que tudo, não ouse discordar, qualquer que seja o tema, dentro da igreja ou fora da igreja, de algo que você nunca teve acesso a uma leitura, a um posicionamento ou a se deparar com a fonte daquilo. Se basear em opiniões de terceiros. Vá direto à fonte. Então, o que acontece? A igreja, e o documento mantém-se inalterado quanto a isso, ela diz, a presente declaração permanece firme no ensinamento tradicional da igreja acerca do matrimônio, não permitindo qualquer tipo de rito litúrgico ou bênção semelhante a um rito litúrgico que possa causar confusões. No entanto, diz o texto, bem no início já, o valor deste documento é oferecer uma contribuição específica e, reconhece, inovadora para o sentido pastoral das bênçãos, permitindo ampliar e enriquecer a compreensão clássica das bênçãos, estritamente vinculada a uma perspectiva litúrgica. Em resumo, porque nós só temos 3 minutos para concluir, a igreja não mudou seu posicionamento acerca do matrimônio. A igreja continua dizendo, como em 2022, lá no outro texto do Dicastério para a Doutrina da Fé, que ela não pode abençoar liturgicamente uniões de pessoas do mesmo sexo, embora continue respeitando e
devendo acolhimento, compaixão e delicadeza a essas pessoas. Mas a igreja não abençoa, não está autorizada, onde quer que seja, a abençoar, dentro de um rito litúrgico, pessoas do mesmo sexo. Agora, o que a Fiducia Supplicans fez? E o próprio texto diz isso de maneira clara. Ampliou o conceito de bênção, não limitando somente o âmbito litúrgico propriamente dito, mas também fora do âmbito litúrgico. E nesse sentido, a igreja ou um ministro ou uma pessoa pode conceder uma bênção, assim como o próprio Papa Francisco diz, assim como um pai abençoa o filho. Quando o pai ou a mãe diz Deus lhe abençoe, a mãe e o pai não exigem de antemão que o filho esteja vivendo uma vida de acordo com o seu querer, sua vontade. É própria do movimento do pai e da mãe abençoar no sentido de desejar o bem para aquele filho. Nesse sentido, também a igreja poderia, não como um gesto litúrgico, poderia também conceder uma bênção até uma pessoa homossexual ou até um casal homossexual que venha, porventura, procurar um sacerdote. Não com características litúrgicas oficiais. Por isso que vale a pena esse texto ser lido de maneira calma, paciente, entendendo as razões da igreja, para que a gente também não caia naquele equívoco de dizer que a igreja agora está permitindo tudo, está caindo no relativismo moral e que agora liberou geral, como se diria popularmente, Ao contrário, o posicionamento da igreja acerca do matrimônio, da família, do casamento permanece inalterável, embora se entenda também que com as pessoas homossexuais se exigem também posturas adequadas ao Evangelho, adequadas ao coração de Cristo, mantendo, obviamente, a devida distinção entre acolhimento, compaixão, respeito e também em reafirmar aquilo que é doutrina oficial e a visão da igreja, a visão cristã, acerca da família, do matrimônio, da sexualidade e assim por diante. Então, é preciso proceder esse discernimento de maneira coerente e sóbria para não cairmos em equívocos, seja de um lado, seja do outro, Sempre entender essas duas dimensões. Eu concluo agradecendo a você pela sua paciência, agradecendo a você pela sua perseverança e qualquer dúvidas acerca desse ensino, você pode se remeter para a equipe aí da Escola Sede da Sabedoria, por meio dos instrumentos de contato, de interação que tenha, e no momento oportuno, certamente, nós podemos responder perguntas, enfim, ampliar determinadas discussões, tá bom? Muito obrigado. Nós concluímos pedindo mais uma vez o auxílio da Virgem Maria e rezamos: sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus o abençoe. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,